como estão todos? Estamos aqui hoje, gente. Vocês não vão acreditar com quem que nós vamos conversar é o assunto. Estamos Barbará e eu. Ei, E gente. aquela doida do lado de lá, sabe quem que é aquela doida? Quem olha assim, acha que a pessoa realmente não tem o tique-teco. Não tem mesmo, não, mas tudo bem. Mas ela é a doutora Cristiane Barcelos, excelente profissional, ela é dentista, mexe com tudo, faz, opera, faz canal, faz essas coisas todas de dente, que pelo amor de Deus, só de falar eu já arrepio, graças a Deus tem gente que gosta. E aí, sabe o que nós vamos falar hoje, gente? Será Você que vocês imagina? sabem? Olha, a gente gosta de viajar, mas para viajar, além de mala com lookinhos, a gente precisa de mais um detalhe muito importante, Vivi. Eu acho que Claro, mais importante que o look. Também acho. Se for para fora, obviamente, seu passaporte em dia, mas tem um detalhe muito importante, o querido seguro viagem. Ô, gente, seguro é uma coisa que, assim, aliás, dependendo de onde você vai, você tem que ver se o seu plano de saúde atende também, porque tem plano que só atende Belo Horizonte, não atende ali Rio não, tá, gente? E o seguro viagem é uma coisa que ele é, assim, literalmente essencial. E nós trouxemos uma pessoa hoje que vai contar isso pra gente. Gente, vocês não estão entendendo. A pessoa, na hora que a gente falou, temos que falar sobre esse assunto, eu falei, Bárbara, chá comigo que eu tenho uma pessoa que já usou em todo lugar do mundo. Eu acho que ela só não quebrou o pescoço até hoje, eu tenho minhas dúvidas se não. Mas Quebrei o resto ela já usou em todos. E como ela diz, eu nem consigo mais fazer seguro viagem. Ninguém mais quer vender para ela, gente. Você aí, de segurador de viagem, pois é, Tenha dó. ajude. A pessoa é de bom coração, gente. Já só teve infelicidades, experiências. Cris, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar falar com a gente sobre esse assunto, porque tem gente que esconde, né? Vamos combinar. E conta pra gente, a gente quer ouvir suas experiências. Gente, não foi uma só mesmo, não, tá? São suas. É o tipo de coisa que a gente compra, que a gente paga e pensa assim, vou Não pagar vou usar. porque não quero usar, mas é uma segurança, né? Um resguardo. E a Cris não, gente, ela realmente No caso da precisou Cris, usar. e no caso da Cris é aquele assim, vou pagar porque eu sei que eu vou precisar. Ela é nesse nível. Conta pra gente, Pois é, Cris. gente. Eu acho que seguro de viagem é fundamental. Hoje em dia eu conto que é mesmo. Mas a primeira vez que eu fui viajar para fora, e aí eu fui com meu pai, nós fomos passar um tempo na Europa e voltaríamos para o Brasil num cruzeiro de 16 dias. E aí, meu pai falando, não sei o que, você vai ter que comprar ou pagar. Eu falei, eu não, pai, coisa cara, eu recém-formada. E aí ele cartão de crédito do American Express que ele tinha. Na primeira viagem, no navio, eu estava lá comendo, e aí eu fui comer uma salada, que eu estava achando que eu estava me ficando meio fofa, aqueles tantos de dias só comendo. Falei, não, vou comer uma saladinha. E aí o frango desfiado da salada Caesar, na hora que ele bateu assim na minha garganta, eu engasguei, só que ao invés de eu engasgar e tossir, eu fiz. E aí ele desceu, e só que ele foi, né, como a pessoa fala, ele foi para o buraco errado. Na verdade, ao invés de ir pelo esôfago, ele foi pela traqueia, e eu tive um engasgo, assim, muito grave. A minha sorte, e eu comecei a ficar roxa e tudo mais, a minha sorte é que eu estava com um casal de irmãos que a mãe é médica. Ufa! E aí eles conseguiram gritar para a mãe me acudir. A mãe veio, fez a manobra, e aí eu consegui desengasgar. Jesus. Só que nisso o navio já tinha dado código vermelho, código sei lá o que que era. Aí já veio aquele tanto de paramédico do navio e tal. E me colocaram numa madeira pro porão do navio, onde ficava o atendimento. E aí, nesse dia, foi a primeira vez que eu usei o seguro. Só que o seguro você paga para receber depois. Esse aí. Então, o meu pai teve que pagar. Na época era 2009 e era $180 o primeiro atendimento,
mais o oxigênio, não sei o quê. Então, assim, ficou uns US$ 350. E nós já havíamos levado em dinheiro para não gastar tanto no cartão, IOF, não sei o quê. Eu sei, assim, que no navio é tudo em dólar. O navio Tudo já em estava em dólar. águas brasileiras, mas era tudo em dólar. E aí foi uma dificuldade para receber. E depois eu lembro do papai me falando. E, enfim, foi a primeira vez. Um ano Cris, depois eu viajei. só um adendo. Isso é de cartão de crédito, qualquer um, tá, gente? Não importa a marca, É, não importa a bandeira, é assim: você paga e depois você é reembolsado. Só que para ser reembolsado, é essa dificuldade, por quê? Eles vão contestar o laudo médico, eles vão falar que não tinha necessidade disso, eles vão fazer de um tudo para não pagar. Claro que eu não quero reembolsar, mas cobre, tá? Mas é esse perrengue. Vamos pro próximo, que eu sei que não foi só esse. Primeiro caos, check. Vamos pro segundo, 2010. Gente, nós estamos falando de 14 anos atrás, hein? Presta atenção, gente. Vamos lá. Em 2010 eu viajei com meu marido, que na época era meu namorado, e nós fomos para a República Dominicana, para Punta Cana, e aí ele contratou seguro viagem, bonitinho, que eu não lembro qual era. E aí eu tive um travamento muito importante no quarto. Sem entrar muito em detalhes, mas assim, quando eu era mais nova, eu estava fazendo remo em casa e a cadeirinha do remo ficou, e na hora que eu estava indo para puxar a carga, eu bati o bumbum no trilho do remo e eu fraturei o cóccix. Foi por... Então, de vez em quando, eu tenho dor, porque eu pressiono, eu não sei o que acontece, mas eu tenho um pinçamento do ciático por causa dessa fratura, né? E Aham. aí eu estava lá, e aí do nada eu comecei a sentir mal de dor, e até que eu fiquei imóvel na Au, cama. E au, aí, au. meu marido foi e ligou para o seguro, e aí tinha, na época, eu até me lembrei aqui que tinha as três opções. Você podia conversar em inglês, português ou espanhol. Então, ele conversou em português, ele fala inglês, mas ele conversou em português, e aí chamou um médico e veio uma médica que só falava espanhol. E meu marido não fala espanhol. Só que na escola eu fiz espanhol, então eu tentava conversar com ela e algumas palavras eu já tinha esquecido. E ela tentava me perguntar como que foi que aconteceu. E eu, Gente, Melhor é, não. Pensa então, na pessoa eu. na cama, imóvel, nua. O que que você vai explicar pro médico? E aí eu tô assim, então, eu fui pegar o controle remoto e eu travei. Canguru perneta agora Aí, chama enfim, controle. ela. Exatamente. E aí ela fez aquela cara de paisagem, perguntou se eu tinha alergias ou não e me colocou uma injeção desse tamanho no bumbum, cheio de corticoide, era uma injeção oleosa, né? O condutor Ai, era oleoso, muito dolorida, mas Ai. nenhuma hora depois eu já estava ótimo. Então, foi Preparada a para o segunda vez canguru que eu perneta. utilizei. De volta. Exatamente. Aí foi a segunda vez que eu usei o seguro e foi tudo beleza. Desse você não deve pagar Aí depois nada, 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 nada. Tudo no seguro. Tudo incluso no seguro. vantagem aí do seguro, né, gente? A Sentindo a terceira. diferença. É, isso. Aí a terceira vez que eu utilizei, eu tinha ido fazer intercâmbio, fui fazer um fellow lá na NYU, nos Estados Unidos, e fiquei morando lá, acho que foram 2 meses, mais ou menos. Aí eu vim ao Brasil e voltei de novo, dias em Houston. Aí eu fui a um aniversário. E aí tinha um pula-pula lá, porque era uma festa meio que infantil. Aí eu fui tomando umas. Ai, E aí eu tava lá de cima do pula-pula. E aí eu fui idiota. Eu fui pular de cima do pula-pula, sendo que era um escorregador. ai. E aí eu caí fora do pula-pula no chão e torci o pescoço. Putz, E Gente, aí eu foi falei aquela do pescoço. coisa, 911. E aí foi o máximo. Gente, Dando assim, meu Deus, como que eu vou explicar? Eu tava no pula-pula. Como que pula-pula em inglês? Aí eu falava com a mulher que eu tava no jump jump. Aí ela olhava pra mim. Aí, beleza. Só que aí eu fiquei
toda travada novamente, mas aí no caso é porque eu tive Meu Deus. um esmagamento da vértebra, e aí deu um edema, e aí me Gente, travei sério? toda de novo. Aí eu não melhorava, e aí nós ligamos para o seguro, já tinha um dia que isso tinha acontecido, 24 horas quase. Ligamos para o seguro, relatamos o que tinha acontecido, e aí eles mandaram nós irmos a uma clínica. E aí, assim, é um pouco chato, demorado essa ligação, mas fomos à clínica, eles indicaram o endereço direitinho, fomos à clínica. Chegamos lá, eu fui atendida. Primeiro fiz radiografia, depois a ressonância e depois a tomografia. Não paguei por nada disso. Olha isso. Foi constatado que eu tive uma lesão, mas era uma lesão totalmente conservadora. Mas eu fiquei igual o Stormtrooper, eu fiquei com aquele colar cervical o resto da viagem. Nossa. E ainda assim não melhorava. Eles me passaram medicamentos e tal. Até os medicamentos o seguro cobriu. Eu fui a uma Olha isso, farmácia, foi tudo coberto pelo seguro. E aí, depois, no segundo dia do acidente, eu já com aquele negócio, só que já estava me incomodando. A prima do meu marido falou assim: ó, eu vou levar ela no Dr. Chen, não sei, é um chinesinho. Que ele Doutor faz Xing o Ling. trem, ele é um xing-ling, ele põe no lugar e tal, e vamos lá. E aí eu fui, paguei a consulta desse cara na época, mas ele me deu um recibo. E aí o xinga-linga lá me botou um monte de ventosa nas costas, no pescoço, e aí ele falava assim para mim: respira fundo e não fica com medo. E aí de repente, e aí, É e um aí, quiropraxista, Um gente. quiropraxista. aí eu saí de lá ótima. Tomei a medicação que o médico estava mandando, mas ele mesmo falou que eu nem precisava de remédio mais. E aí ele me deu o recibo. E aí, quando terminou a viagem e tal, nós colocamos isso, mandamos isso para a seguradora, e a seguradora fez o estorno, retornou tudo que a gente pagou. Olha E isso. aí foi a terceira vez que eu usei o seguro. Gente, Quando foi 2018, Meu Deus, eu ainda fui faltam 5 viajar, anos. o meu filho mais velho estava com 6 meses, aí eu estava de licença no hospital e não sei o quê, trabalhando, mas só no consultório. E aí eu falei, tinha sido aniversário do marido, eu queria viajar. Aí eu falei, aí vou fazer uma surpresa, vou comprar uma passagem, hotel, reservei tudo, vamos para o Chile. Vai dar Eu era certo.